Esse é o programa De Bem com a Vida. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior e sou médico, clínico geral, homeopata, acupunturista. Fiz também medicina, pós-graduação em medicina antroposófica e em medicina quântica. Então, basicamente todas essas especializações, diria assim, são em medicina energética, é nisso que nós vamos trabalhar. E hoje nós vamos falar de um aspecto importante sobre a psicologia junguiana. Carl Gustav Jung era um médico suíço que foi contemporâneo de Freud, trabalharam juntos alguma época, e depois o Jung acabou desenvolvendo uma teoria um pouco diferente da de Freud, que foi a psicoterapia analítica, diferente da psicoterapia freudiana. E, basicamente, ele trabalhou com o inconsciente de uma outra maneira, e ele acreditava bastante que nós tínhamos no inconsciente arquétipos que seriam imagens adquiridas ou pela própria família, e esses arquétipos eles eram muito importantes na formação do inconsciente. E hoje nós vamos falar de uma parte importante do inconsciente, que é justamente a parte que fala de sombra e luz. Quando nós estamos falando de sombra e luz, nós não estamos falando no aspecto de sombra, do aspecto de que a gente possa ter alguma coisa maligna dentro do nosso inconsciente. E a luz também não é somente a coisa benigna. Quando o Jung fala de sombra e de luz, são os aspectos inconscientes que às vezes nós não temos ainda acesso. Uma das teorias muito importantes do Jung era sobre a individuação. Nós falamos isso já algumas outras vezes aqui com vocês. E nesse aspecto da individuação, ele falava que para nós nos tornarmos indivíduos, nós precisamos incorporar todos esses nossos arquétipos que estão projetados, às vezes, em pessoas, nossos familiares, pai, mãe, irmãos, amigos. E ele falava muito também da ânima, que é o nosso lado feminino, e o ânimos, que é o nosso lado masculino, que todos nós temos, tanto os homens como as mulheres. E ele falava também desse aspecto de que nós, às vezes, projetamos esse lado numa figura externa, numa companheira, num companheiro, e aí então fica difícil trabalhar isso porque a pessoa passa a enxergar só fora aquilo que ela acha que não é dela. Então muitas vezes, eu vou explicar melhor isso, o que ela acha que não é dela, que muitas vezes nós enxergamos em outras pessoas um aspecto que às vezes nós não nos identificamos, não gostamos, nos antipatizamos, e muitas vezes esse aspecto que nós estamos enxergando no outro é um aspecto próprio de cada pessoa. A pessoa está enxergando como se fosse num espelho aquilo que é dela, projetada numa outra pessoa. E aí o trabalho da individuação é justamente fazer a retirada dessa projeção que foi feita e incorporar ou introjetar, eu falo incorporar porque sou médico, trazer para o corpo, mas introjetar aquilo que estava projetado, introjetar, e isso é um aspecto muito importante. Às vezes tem que ser feito com psicoterapia, a maior parte das vezes, sozinho é impossível de fazer,
Então eu agradeço muito a Márcia Gonçalves Ferreira, que é minha esposa e é psicoterapeuta junguiana, e aprendi muito com ela, li muitos livros e muitos e aprendi muito também. E agradeço também ao psicoterapeuta Roberto Fernandes, que também é um psicoterapeuta junguiano e que também me deu bastante força, instruções de como lidar com essa psicologia, porque sendo médico nós estudamos muito pouco a psicologia nesses aspectos na faculdade de medicina, mas relação médico-paciente. Agora, para estudar profundamente isso, tem que fazer pós, ler muito e observar muito também como que os pacientes se comportam hoje em dia do ponto de vista dessa projeção que é recebida então. Então o que o Jung falava é que a sombra é o lado oculto da personalidade, com aspectos que o ego rejeita ou reprime, né? Então aquilo fica como se fosse reprimido. Pode ter defeitos lá, mas emoções, talentos ou talentos que não foram desenvolvidos também pode estar lá no lado sombrio, como se fosse uma parte de... Eu sempre faço uma comparação aqui com um computador, né? Que está lá dentro do HD lá, mas você nem sabe mais que está lá dentro, porque aquilo ficou introjetado, ficou escondido lá dentro do HD, né? Então, esses aspectos podem ser conscientes ou inconscientes, né? Positivos ou negativos, mas nem sempre dentro da sombra nós temos só os aspectos ruins, né? São aspectos, às vezes tem talentos lá que nós podemos tomar consciência e que está guardado dentro desse lado aí, que é o lado inconsciente, porque nós não temos pensamento consciente daquilo que está lá. Uma parte importante, como eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, tradicional chinesa e acupuntura, e a medicina chinesa fala muito do yin e do yang, que seriam os aspectos da sombra e da luz, a mesma coisa, né? O yang seria a luz e o yin seria a sombra. E nesses aspectos, na medicina chinesa, falam que tudo parte daí, tudo parte do Tao. Tao é a filosofia da totalidade, onde você complementa os aspectos positivos e negativos da vida o tempo inteiro. É algo que deve ser trabalhado em terapia o tempo todo, isso que eu falei desde o início, né? Eu vou repetir aqui os telefones que nós temos da clínica, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para resolver. Nós temos lá na clínica terapeutas, psicóloga que tem formação junguiana, que é a Márcia Ferreira, que pode ajudá-los bastante a encontrar esse caminho. Então o telefone fixo é 011 4229 3366 e o WhatsApp é 011 também 96810 2230. Então 011 4229 3366 e 011 96810 2230 é esse telefone que vocês têm aqui. E através então da psicologia, da psicoterapia junguiana, é possível agregar aquilo que não está visível no inconsciente, então que seria essa parte da sombra, e agregar trazendo para a consciência junto com esse lado da luz, e como nós falamos, pode ter talentos, pode ter muitas coisas aí que estão no inconsciente.
normalmente o que nós acabamos fazendo é projetando esse lado em familiares, como nós já falamos aqui, ou na mãe ou no pai. Então, os aspectos que nós já vimos, que são o aspecto do lado feminino, a ânima, né, que normalmente é projetada na mãe, e o ânimos, que é projetado no pai, e que aos poucos nós vamos retirando esses lados e incorporando, como eu digo, mas introjetando esses lados. E esse lado pode ser usado na profissão, né, no desenvolvimento das habilidades profissionais, por exemplo. Eu que sou médico tenho esse lado bem desenvolvido dentro de mim, tive que introjetá-los, tirar do lado de fora, que muitas vezes eu do lado de fora acabei projetando em pessoas do sexo feminino ou em pessoas do sexo masculino. Então, por isso que o pai e a mãe são muito importantes nesse modelo, que é o modelo do Jung, porque os aspectos que enxergávamos nos nossos pais, nas nossas mães, acabam depois sendo introjetados. Então, essa é a visão da luz e da sombra, no ponto de vista da psicologia junguiana. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, nos procurem, nos mandem mensagens, telefones para contato 011 4229 3366, que é da minha clínica, e 011 96810 2230. Eu atendo aqui em São Paulo, aqui na rua Itapeva, que é próximo aqui da Rádio Vibe Mundial, e também atendo em São Caetano, que é um bairro lá onde tem o Hospital Beneficência Portuguesa. Se vocês precisarem de atendimento pessoal, alguma coisa assim, podemos também atendê-los lá em São Caetano. E esses aspectos, então, da sombra e da luz são muito importantes, porque se a pessoa não tiver consciência disso, não tiver consciência de que tem essas habilidades e tem esses lados dentro de si, vai acabar projetando isso por fora de si, em outras pessoas, e isso vai trazer mais conflitos ainda na vida, nos relacionamentos, e por conta disso é importante então estar fazendo algum tipo de terapia. Normalmente a psicoterapia feita por psicólogos, psicólogas é a mais indicada, mas tem outros aspectos também que nós podemos estar atuando, como eu trabalho com energia, medicinas baseadas em energia, então podemos trabalhar com acupuntura, é um aspecto importante, porque se a pessoa tem um yang, que é o lado fogo, desses dois lados, né, da manifestação que a pessoa tem, e se tiver com o lado água, que é o lado yin, muito desabastecido, vamos dizer assim, muito gasto na pessoa, nós precisamos equalizar, equilibrar esses dois lados. Conseguimos isso através da acupuntura. Se a pessoa tem esse lado fogo, que a gente fala, né, que é o lado que está muito exacerbado na pessoa, então esse lado muito exacerbado acaba se manifestando através de sintomas físicos, por exemplo, uma taquicardia, que é o batimento acelerado do coração, pode ser a manifestação de muito yang, que a gente fala que é muito fogo, que normalmente vem do fígado para o coração, porque é assim que funciona a concepção da medicina tradicional chinesa. E essa manifestação, que está indo do fígado energeticamente para o coração, ela é manifestada dentro do organismo através do sistema nervoso autônomo, que pode ser o sistema nervoso simpático, que vai fazer essa aceleração.
E aí temos que atuar no sistema nervoso parasimpático, que seria o yin, para fazer o reequilíbrio e equalizar, diminuir essa frequência cardíaca. Então vocês vejam que estamos falando das mesmas coisas, né? Quando estamos falando do yang do fígado, estamos falando do lado luz, do lado fogo, né? E quando estamos falando do lado yin, estamos falando do lado sombra, que é o lado que água, que controla, e é o sistema nervoso parasimpático. Para falar assim rapidamente, em 30 minutos, sobre luz e sombra e sobre toda essa prática de medicina chinesa, a gente tem que condensar bastante, como eu estou fazendo aqui com vocês, mas como vocês já têm assistido aqui outras palestras falando dessas medicinas, então é possível entender. Os telefones então para contato são 4229-3366, 011 e 011 96810 2230, são esses telefones que estão aqui. Se vocês precisarem tirar dúvidas ou se precisarem estar marcando alguma consulta, alguma audiência com a gente, para que possamos explicar de uma maneira mais completa sobre esses temas, e se precisarem também de psicoterapia, também estamos à disposição de vocês. Então, essa é a expressão, a explicação, a definição de luz e sombra pela psicoterapia analítica, que foi a psicoterapia desenvolvida por Carl Gustav Jung. E ele era um ser assim muito especial, porque as coisas que ele deixou, que ele escreveu, que ele manifestou eram assim muito profundas sobre o inconsciente, e essas teorias todas dos arquétipos, né, de ânima, ânimos, dos arquétipos inconscientes de sombra e luz, e de como trabalhar tudo isso interiormente, também foi um legado que ele deixou para a humanidade, e até hoje ainda as pessoas ainda manifestam essa observação e essa vontade, essa interrogação em relação a esses conceitos que são muito importantes para a elaboração da psique e para a elaboração de toda a vida que nós vivemos aqui nesse planeta. Porque aquilo que nós manifestamos interiormente no nosso inconsciente acaba sendo projetado no mundo exterior, e o mundo exterior nada mais é do que uma manifestação do nosso processo interior. Então aquilo que nós vemos fora é o que está dentro, né? Isso também é uma definição de Jung: o que está dentro está fora. E se a vida vai indo bem, é porque dentro está bem. Se a vida não está indo tão bem, é porque dentro está um pouco confuso e bagunçado. Então, o que precisamos é estar sempre trabalhando o interior para que a manifestação exterior esteja adequada. Isso funciona para tudo, nos negócios, nos relacionamentos, em todas as nossas profissões, né? Para que a profissão seja bem desenvolvida, adequada, precisamos estar bem. Como é que vamos cuidar dos outros se não estamos devidamente cuidados, né? Nós temos que estar sempre acima em termos de desenvolvimento emocional, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento inconsciente, sempre acima dos nossos pacientes. Nós precisamos estar sempre mais desenvolvidos do que os nossos pacientes, porque senão nós não temos condição de fazê-lo sair do lugar.
porque se nós não temos as ferramentas mentais inconscientes para ajudar uma pessoa que está no mesmo nível que a gente, nós não temos comunicação. Por isso, temos que estar sempre estudando e vendo casos e vendo pessoas e fazendo um trabalho às vezes coletivo, às vezes uma psicoterapia coletiva ou uma psicoterapia individual, que é muito importante para estarmos tomando consciência desses aspectos mentais inconscientes que nós não sabemos o que é e que acabamos projetando então em outras pessoas. Se vocês tiverem dúvida, então telefones para contato: Clínica de Bem com a Vida, 011 4229 3366 e 011 96810 2230, que é esses telefones que estão aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenha deixado muitas dúvidas em relação, porque é importante que fiquem as dúvidas, porque quando a gente entra em contato a primeira vez com algum aspecto, alguma palestra, alguma informação como essa que nós estamos dando hoje para vocês, de que luz e sombra não significam mal e bem, significam apenas esclarecimento maior ou algumas memórias que não estão a nível de consciência e que precisam ser resgatadas do inconsciente. É isso tudo que nós falamos aqui para vocês. E através então dessas técnicas, como a psicoterapia é a mais importante para isso, e vocês podem fazer essa elaboração, e isso afeta muitos lados e muitas manifestações do corpo, como nós já falamos aqui de obesidade, transtornos alimentares. Isso também está relacionado com esses aspectos que estão reprimidos dentro da gente, que faz com que acabamos indo buscar essa solução através de uma solução rápida, né? E isso não é o ideal. Então, eu vou só repetir a última vez aqui nossos contatos: 4229-3366, 011 é o telefone fixo, e 011 96810 2230. E muito obrigado pela vossa audiência sempre. E se tiverem dúvidas, nos perguntem, que nós podemos ajudá-lo. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado, Tomás.